Tenho aqui o prazer de dizer a todos que é com muita alegria que aqui estou, juntamente com todos os nossos prezados irmãos, para participarmos de nossa santa reunião. E desde já eu desejo que a bênção de Deus, na comunhão com o seu Espírito, se faça presente em todos os irmãos, que se estenda a cada um a bênção de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e também do nosso querido primaz, o Santo Irmão Aldo. Também desejando que todos estejam muito felizes, porque estar na casa de Deus, irmãos, é motivo de muita alegria, de muita satisfação, para juntos relembrarmos, aprendermos o que se faz necessário para o nosso aprimoramento espiritual. Nós vamos iniciar a nossa reunião com uma oração, e eu convido, por gentileza, os que estão assentados para que se coloquem em pé. Estejam todos com sua cabeça curvada, bastante reverência, vamos orar, falar com Deus. Santíssimo Deus, onipotente e glorioso Pai Celestial, como parte do teu povo, de tua igreja, aqui estamos, alegres, felizes, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de aqui estarmos reunidos e juntos, prestarmos ao Senhor a nossa adoração sincera, o nosso louvor, a nossa gratidão, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. É motivo de muita alegria estar fazendo parte deste santo caminho, ao lado de Jesus, nosso Senhor, que nos deu sua vida para nos dar a paz, para nos colocar em contato contigo. E é justamente por tudo isso que nós o adoramos de todo o nosso coração. E somos gratos pelo preço que pagastes pela nossa vida nesta terra. E aqui estamos, Jesus, para fazermos valer em nossa vida tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesta igreja e neste santo caminho. Juntos, como parte do povo de Deus, defendendo a honra e a integridade do reino do nosso Pai, levando alegria ao Senhor e fazendo valer, Senhor Jesus, o teu sacrifício, para que a tua obra seja completa na vida desta santa igreja. Por isso recebe a nossa gratidão sincera, o nosso louvor e o nosso respeito por tudo quanto o Senhor fizeste por nós e pela humanidade. Mas reconhecemos também a luta, o trabalho, a obra extraordinária de tua Santa Mãe, que é nossa mãe também, Maria Santíssima, que colocou-se à disposição de Deus para ser a tua mãe, mesmo sabendo que muitas lutas ela iria enfrentar, mas enfrentou com classe, com dignidade, e sabendo que tudo que estava fazendo é para o bem de uma nação, e nós estamos aqui fazendo parte desta nação, que acreditamos na vida, na santidade desta Santa de Deus, e reconhecemos a sua presença em nosso meio, justamente porque também da mesma forma, nos ver nesta terra como seus filhos, e nós reconhecemos assim também, ó Mãe querida. Também reconhecemos a maternidade da nossa querida e santa avó, agora como vó, mãe duas vezes, deste povo de Deus, destes filhos de Deus, pois foi ela que nos criou nestes dias, nos ensinando a crer, a confiar em Deus, o nosso Pai, também em seus santos, em seus anjos, porque eles estão sempre aqui conosco, nos ajudando e nos abençoando. Por isso é que nós te amamos muito, Santa Avó, e te agradecemos pela vida, pela paz que a Senhora tem nos dado, ao lado do nosso querido e santo irmão Aldo. Querido primaz, recebe a nossa gratidão sincera, o nosso louvor,
E peço nesta oportunidade que o Senhor também nos ajude, para que tenhamos momentos felizes, agradáveis, e saiamos daqui agradecidos ao Senhor, porque tem ajudado o teu ministério a relembrar, a levar ensinos maravilhosos aos teus filhos. Pois o Senhor, que olha para todos nós, quer que o teu povo seja muito obedientes, sinceros, para que Deus, nosso Pai, tenha alegria neste povo que o Senhor formou nesta terra para o reino dos céus. E nós estamos aqui exatamente com esta finalidade. Por isso pedimos que nos abençoe, que nos ajude em tudo, para que nós possamos sair daqui muito felizes e abençoados. Reconhecendo tua presença e a tua ajuda em nossa reunião, nós entregamos a mesma em tuas santas mãos, para que tudo seja feito em conformidade com a tua santa e bendita vontade, e tudo o que acontecer aqui, seja levado pelos anjos ao reino do nosso Pai. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Amém. Os que tiver lugar poderão se assentar. E vamos continuar louvando esses santos de Deus, irmãos, cantando mais alguns hinos do nosso hinário. Vamos cantar o hino de número 200, que tem como título Feliz Natal com Devoção. Cheio
202, irmãos, o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, com alegria comemoramos, pois para nós Ele nasceu, e seu Natal nós festejamos. Diante dele nós estamos, com muito amor e alegria, diante da Santa Voz e da Santa Mãe Virgem Maria. Glória a Deus nas alturas, glória a Jesus, seu Filho amado. Glória à Virgem Maria Santíssima, pois estão sempre ao nosso lado. Glória à nossa Santa Rosa, nosso Espírito Consolador. Também é nossa Santa Rainha, pois foi Jesus quem a formou. É muito grande a nossa alegria, se nesta santa noite de Natal, pois Jesus Cristo aqui está, como cordeiro celestial, e uma nuvem de anjos que sobre nós já estão, pois desceram dos céus para nos dar a santa proteção. Por isso alegres cantamos nesta santa noite de Natal, exaltando a Trindade excelsa, a Santa Rosa e a Virgem Maria, e a todo o poder celestial. Muito bem, irmãos, e agora, atendendo à programação do coral desta congregação, vamos ouvir o hino que tem como título Natal Feliz, de número 27. O coro vai apresentar. Glória
pelo coral Irmãos, ouviremos o hino que tem como título Linda História de Amor, de número 138. Ainda muito pequenina eu ouvi falar de uma história de amor que há muitos séculos atrás se deu para salvar o pecador. Tão linda história, assim me dizia, que a este mundo Deus enviaria Jesus, seu Filho, príncipe da vida, que entre os homens ele viveria. Linda história
Porém agora que eu cresci, tão linda história eu compreendi. Se hoje vivo tão feliz assim, porque Jesus morreu na cruz por mim. Agora tudo em ti fazer para viver e lhe obedecer, servindo a Jesus meu Salvador, com minha vida e com todo o meu amor. Da Muito bem, irmãos. Agora eu tenho aqui um aviso. Devido à Santa Comunhão na sede que teremos amanhã, a reunião se iniciará às 11 horas e 30 minutos, irmãos. Então, geralmente as nossas reuniões aqui começam ao meio-dia, mas amanhã ela terá início às 11 horas e 30 minutos, devido à Santa Comunhão na sede de nossa amada igreja. E agora nós vamos passar, irmãos, para a parte das contribuições. E é um momento muito precioso para o Filho de Deus, porque nesse momento, irmãos, nós demonstramos o nosso Deus, o carinho que nós temos pela nossa igreja, o amor que nós sentimos por ela, a consideração que temos ao nosso próprio Pai, por ter nos escolhido como seus filhos, como seu povo, como sua igreja, por ter, irmãos, nos elegido aqui nesta terra, como sua nação celeste, onde representamos sua glória e o seu poder. Então, irmãos, é por isso que é muito importante a gente fazer a nossa parte, lutar para que a nossa igreja continue dando oportunidade à humanidade, porque essa é a nossa missão. Foi para isso que Deus nos escolheu, confiando em cada um de nós, e tendo a ciência de que, contando com este povo, nada irá faltar para a sua obra aqui na face da terra. Então eu vou fazer a leitura, irmãos, e não vou dar mais esclarecimentos, porque o que aqui está escrito está muito bem esclarecido para todos os nossos irmãos. E assim a gente não passa da hora e nem pode, né? Nós temos o horário para terminar, então temos que também saber administrar nossa reunião, nosso trabalho, para que tudo dê certo. E no horário correto a gente possa então terminar a nossa reunião. Então o conselho ele diz assim:
Prezados irmãos, neste mês de dezembro e no Natal, nós do Conselho da Igreja estamos confiantes que, com os nossos constantes apelos e ensinamentos que temos lhes ensinados, sobre a melhor maneira de servirmos o Consolador e sua Igreja, iremos alcançar um resultado muito positivo para o trabalho de nossa Igreja neste final de ano. Entretanto, ao receberem os seus proventos, separem em primeiro lugar a sua oferta especial e o seu dízimo. Porém, não coloquem a igreja em último lugar no seu orçamento, pois se deixarem a igreja por último, pouco sobrará para ela. Lembrai-vos de um ensino precioso do profeta do Senhor: separai ao Senhor as primícias de toda a tua renda. Primícias são os primeiros frutos que pertencem ao Senhor Deus, que te amparou e te protegeu junto com sua família durante todo este ano, através do grande poder que foi dado à nossa igreja, para amparar, resguardar o seu povo de todo mal e encher os seus celeiros, de tal maneira que houvesse fartura para nada lhes faltar. Há outro ensino precioso do profeta e servo do Senhor, ao ensinar sobre o contribuir para a obra de Deus, o nosso Pai. A quem dá com generosidade e boa vontade, ainda se lhes acrescentará mais e mais, e esta alma generosa prosperará e mais bênçãos haverá sobre sua vida. Prezados irmãos, isto que estamos lhes ensinando é muito antigo, de antes da vinda de Jesus. Vejam que Deus sempre mandou seus enviados ensinarem o povo a contribuir, como também fizeram o bispo, a missionária, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nesta igreja apostólica. Todos nós somos testemunhas desta verdade. Olhem para trás e vejam quantas bênçãos receberam. Não neguem em ajudar a obra do Consolador, porque é a obra de Deus. Abram seus corações, meditem e sejam gratos por tudo que já receberam. E neste mês de dezembro e no Natal, demonstrem sua gratidão e o seu amor por tudo que lhes foi concedido e façam suas contribuições com generosidade e boa vontade. Ajudem a cumprirmos os planos de Deus e de seus santos, que lhes retribuirão com bênçãos preciosas para a sua vida, seu trabalho e também o seu lar. Eles não cobram nada do que fazem em nosso favor, mas a igreja é dependente de nós, seu povo, para realizar a missão de alcançar muitas almas para o reino dos céus, através de uma mensagem de paz e esperança. Eis um conselho do Santo Irmão Aldo, registrado em boletim de nossa igreja. Confie na Santa Avó Rosa, no seu poder e no meu ministério, pois fazemos parte do Natal de Jesus, para ajudá-los a vencer a sua jornada aqui nesta terra. Entretanto, afirmo que a Santa Avó Rosa está sempre lhes abençoando. Quanto mais méritos tiverem, mais bênçãos colherão na sua vida. Ela e eu, irmão Aldo, não temos desamparado a ninguém. Suas orações e seus pedidos são ouvidos. Porém, as lutas surgem na vida do seu povo, mas são nestas horas que devem se valer da fé, da confiança, da obediência, da esperança e do poder de oração. Cooperem sempre com esta igreja apostólica, que tem lhes proporcionado o alento, a vida e também a paz. A igreja depende do apoio e das contribuições de cada um para o seu sustento, seu crescimento e o cumprimento de sua missão nesta terra. Desejamos a todos os nossos irmãos muitas felicidades em todo o seu trabalho, no lar e na família. E tenham muita paz, gozo e alegria em seus corações. Recebam o nosso abraço fraternal e o nosso desejo de um Feliz Natal com muita paz, alegria e muitas felicidades, e um próspero ano novo para toda a família apostólica. É o pedido, irmãos, dos nossos irmãos do Conselho, para toda a nossa igreja, crendo e confiando que todos irão atender essas mensagens, com muito carinho, irão estender a sua mão para ajudar a nossa igreja. Então eu vou fazer uma oração e em seguida nossas irmãs passarão recolhendo as contribuições de cada um. Querida e Santa Avó Rosa, nosso poderoso Consolador, falei aos teus filhos, meus irmãos, sobre as nossas contribuições
E confio, assim como a senhora e o santo irmão Aldo, que todos irão ajudar, porque são teus filhos e foram aqueles que Deus escolheu para fazer parte desta igreja e ajudar no cumprimento desta obra aqui nesta terra, ajudando as pessoas de bom coração a conhecerem nossa obra, para que ela cresça e dê e promova muita salvação. Desta forma, Santa Avó, entregamos em tuas santas mãos e nas mãos do nosso querido e santo irmão Aldo as nossas contribuições, e que a bênção de Deus na comunhão com o seu Espírito, a bênção de Jesus, Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa e a tua bênção, santo irmão Aldo, esteja sobre todos nós. Amém. As nossas irmãs irão passar recolhendo as contribuições. Tem alguns avisos, irmãos, e eu irei rapidamente fazer. Compras de materiais e equipamentos em geral. Avisamos aos irmãos da sede de todas as nossas congregações que compras de quaisquer materiais, exceto materiais de higiene e limpeza, devem ter autorização do conselho ou do responsável de obras da Igreja Apostólica, e obrigatoriamente, no mínimo, 2 orçamentos que deverão ser enviados ao conselho para aprovação. Alguns irmãos estão fazendo compras no CNPJ da igreja e enviando as notas fiscais para pagamento em nossa sede, comprometendo o fluxo de caixa da igreja e o planejamento do conselho. Informamos que quem assim proceder será responsabilizado por estas atitudes, pois estão colocando em risco até o nome da igreja, perante as instituições como o SPC e Serasa, e causando transtornos para o conselho da igreja. Prestação de contas de excursões e campanhas em geral. Conforme orientação deixada pelo santo irmão Aldo, e para evitar desconfianças e comentários, a partir de hoje, todas as excursões e compras de materiais ou equipamentos que forem realizadas por campanhas entre os irmãos, os responsáveis deverão obrigatoriamente fazer a prestação de contas e afixá-la por pelo menos 30 dias no quadro de boletim, seja da sede ou de nossas congregações. Instituto Apostólico. Informamos a todos os irmãos que o Instituto Apostólico foi realizado com base na vida e nas obras solidárias da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e constituído em assembleia pelo Ministério Apostólico, com o propósito de continuar a prática da solidariedade e do amor para com o próximo através de atividades sociais e educacionais, sempre amparado pela doutrina e disciplina da Igreja Apostólica, bem como pela lei que rege o nosso país. Uma das funções do Instituto Apostólico é prestar assistência social e vulnerável, como exemplo, visitas sociais e assistências, apoio através de cestas básicas, remédios e materiais de higiene pessoal. Porém, informamos que o Instituto e a Igreja Apostólica não realizam empréstimos pessoais de valores monetários e nem realiza pagamentos de aluguel ou contas particulares. São os avisos, irmãos, que se fazem necessário para toda a nossa igreja. Prezados irmãos, eu irei fazer a leitura do texto que nós iremos refletir nesta noite. E depois nós vamos ouvir mais um hino e a gente vai refletir nesta mensagem. O título desta mensagem, irmãos, é A Gloriosa História do Natal. Mas é uma mensagem relativamente grande e nós vamos refletir hoje numa parte dela. E amanhã nós daremos continuidade, porque o assunto ele é muito amplo. E aí não dá para a gente relembrar ou falar no tempo que nos resta. Então nós vamos falar uma parte hoje e amanhã nós daremos continuidade à mensagem. A gloriosa história do Natal. Como se deu o início do nascimento de Jesus? O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem chamada Maria, da descendência do rei Davi, que lhes apareceu e disse: Salve, ó cheia de graça, o Senhor Deus é contigo. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus.
Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. Dar-lhe-á ao Senhor Deus o trono e a glória de reinar sobre o seu povo e sobre todas as nações da terra. E seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se realizará isso? Pois eu não conheço o homem. Respondeu-lhes o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder e a virtude do Altíssimo te cobrirão. E por isso também o santo que irá nascer será chamado Filho de Deus. Disse então Maria ao anjo: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. A humildade da Virgem Maria e a sua plena submissão aos desígnios de Deus permitiram que nela pudesse se cumprir o glorioso milagre da vinda do Messias. Ela era muito jovem, porém já desposada, ou seja, conforme costume daquela época. Já estava prometida por sua família a São José, um senhor com mais idade, porém muito temente a Deus. Mas eles não viviam juntos em matrimônio. As famílias ainda estavam preparando as festividades quando o anjo Gabriel apareceu a ela no seu aposento na casa de seus pais. Então, irmãos, nós vamos refletir sobre este ensino aqui. Mas antes nós vamos ouvir ainda, pelo coral, o hino que tem como título A Vinda do Salvador, o hino de número 47, pelo coro.
Muito bem, irmãos. Depois de ouvirmos os nossos hinos, cada um mais lindo do que o outro, e observar, irmãos, uma animosidade muito grande na atuação deste coral, nós vamos, neste momento, refletir, irmãos, um pouco sobre a gloriosa história do Natal. É um momento muito precioso, irmãos, que nós vamos falar de uma santa poderosa. Uma santa que a Santa Avó Rosa nos indicou, não só para ser a nossa mãe, mas também para reconhecermos, irmãos, o seu grande valor. E os momentos que nós temos para falar da Mãe Maria Santíssima é exatamente o mês de dezembro. Também nos dias das mães, mas principalmente agora, que nós estamos nos aproximando do Natal de Jesus. Então é um momento muito oportuno que nós temos de observarmos com carinho, com amor, as riquezas desta Santa de Deus. Porque, irmãos, as atitudes de Maria Santíssima, sua obediência, ela traz um exemplo muito bonito para nós. Nesses dias em que Deus, o nosso Pai, irmãos, Ele nos elegeu como seu povo, como sua igreja, para servirmos o seu reino aqui nesta terra. Então eu quero dizer aos nossos irmãos que o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, seu nascimento, ele começa a partir do momento em que Deus, o nosso Pai, escolheu uma jovem nesta terra, entre todas as mulheres, entre todas as jovens. E aqui nós já podemos, irmãos, observar a alegria de Deus, a felicidade de Deus, o nosso Pai. Porque Deus, irmãos, Ele aguardou muito tempo por esse momento, encontrar uma jovem que fosse muito obediente, muito dedicada, muito prestativa aos ensinos do reino do nosso Pai. E Maria Santíssima sempre foi assim, muito assídua, irmãos, aos locais onde ela ouvia, por meio de leitura, as profecias do Antigo Testamento. E tudo que Maria Santíssima ouvia em sua época, irmãos, ela guardava no profundo do seu coração, inclusive sobre a vinda do Messias. E ela tinha uma esperança muito grande, jovem, era uma jovem. A Santa Avó até nos contou que ela tinha mais ou menos uns 16 anos nessa época, então era uma criança, uma menina. Mas mesmo assim, com essa idade, ela já estava desposada. Parece até, irmãos, que por um milagre dos céus, porque quando Deus quer as coisas, Ele faz da melhor maneira possível. Então sua família também era muito dedicada aos ensinos do Antigo Testamento e orientava a Maria Santíssima, ser dedicada ao reino dos céus. Ensinava com muito carinho esta Santa de Deus a confiar, irmãos, em todas aquelas profecias. Porque as coisas de Deus, irmãos, é assim. Nós temos que buscar com carinho, com amor, acreditando que elas existem. E que o nosso Deus está no reino dos céus, em seu trono de glória, nos esperando. E com relação a esta igreja, esta fé que nos envolve, ela precisa ser muito mais autêntica ainda. Porque aqui a semelhança da geração de Cristo, nosso Senhor, nós temos a Santa Avó Rosa, que visitou o nosso Pai em sua glória em espírito. Conheceu pessoalmente o nosso Deus e trouxe para nós essa novidade. E eu tenho sempre dito, irmãos, que uma mãe, ela não mente para um filho. E quando ela chegou aqui para nos dar o recado,
e as boas novas do que ela viu lá no reino dos céus, ela lembrou primeiro de Deus. E ela disse: meus filhos, quem em Deus confiou, nunca se enganou. A Santa Forrosa falou assim, irmãos, para dizer ao seu povo, que nós não vamos perder tempo em estar aqui, cantando, regendo, tocando. Ela nos contou para isso. Vocês não estão perdendo tempo na minha igreja, porque Jesus está aqui. E Ele é quem dita as regras. Eu conheço o reino dos céus e sei como lá é bom. Quem está lá não quer mais saber desse mundo, porque não existe absolutamente nada nesta terra que supere o reino do nosso Pai. De maneira que qualquer luta que você enfrentar nesta terra, enfrente com fé, com amor, convicção, com dedicação, e nunca se esqueça que vocês tiveram aqui uma mãe e uma avó que sempre falou a verdade. Isso para nós é motivo de muita alegria. Também os membros de nossa igreja, os obreiros, as diaconisas, a todos nós, irmãos, foi dado esse recado da Santa Avó. Vocês não perdem tempo em lutar para estarem presentes na minha igreja, na nossa igreja, porque aqui é um templo onde é revestido de anjos, de maneira que, muito embora nós não o contemplamos, porque ainda temos os olhos materiais, mas quando nós deixamos esta vida, fechamos os olhos para a vida material e abrimos para a vida espiritual, esse resplendor nós podemos contemplar, e para nós é a maior alegria da nossa vida. Então, irmãos, Deus, o nosso Pai, Ele ficou muito feliz com Maria Santíssima, porque Ele sabia que Ele ia, a partir de então, formar uma nação para Ele, por meio do seu amado Filho. E ela muito colaborou, irmãos, com a missão de Jesus, com a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero refletir com os prezados irmãos sobre a mensagem que o anjo veio a trazer a esta santa de Deus, porque ela tem um significado muito profundo para nós, que cremos em Maria Santíssima. Se nós não crêssemos em Maria Santíssima, não teria quase valor, porque poderíamos dizer que lá na frente Maria Santíssima traiu a Deus, se casou, teve filhos, e na verdade não é isso, não é desta forma. Maria Santíssima sempre foi muito fiel a Deus. Jamais Deus, o nosso Pai, Ele ia escolher uma jovem nesta terra, sabendo que mais tarde esta jovem ia decepcionar o nosso Pai. Ele não ia escolher essa jovem. E Deus sabia, porque existe em Deus o poder de onisciência e de onipresença. É aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Tudo Deus conhece. Então, o tempo que Maria Santíssima ia ficar nesta terra, Deus já sabia de tudo. E que ela não ia em momento nenhum, irmãos, desagradar a Deus. Então, foi por isso que Deus, o nosso Pai, a escolheu. E mandou um anjo do reino do nosso Pai. Olha que coisa linda, irmãos. Uma pessoa nesta terra, vivendo em seu corpo físico, corpo material, receber a visita de um anjo celeste, que vivia ali lado a lado com o trono de Deus. É uma pessoa que merece o nosso respeito, merece a nossa consideração, merece o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração. E foi justamente por essa razão que a Santa Avó Rosa nos ensinou a amar Maria Santíssima. E junto com Maria Santíssima, amar os anjos e santos do reino celestial. E quem não ama esses santos de Deus, irmãos, não pode dizer que é filho de Deus. Porque nós aqui formamos uma só família, no reino dos céus e aqui na terra. E Deus nos escolheu,
nos elegeu exatamente com esta finalidade, para formar o seu reino aqui na face da terra. E se nós somos reino de Deus aqui na face da terra, é evidente que formamos com os santos e com os anjos de Deus em sua glória, um só reino, uma só nação de filhos de Deus. Então Maria Santíssima, irmãos, ela foi muito temente a Deus. Tudo que Deus, o nosso Pai, determinou de uma santa, de uma jovem, para o servir nesta terra, Maria Santíssima, ela preencheu. E foi justamente por essa razão, que o anjo que estava lá servindo a Deus em sua glória, um dos maiores anjos da glória de Deus, se dirigiu do reino do nosso Pai a esta terra, e ao encontrar Maria Santíssima em sua casa, no seu aposento, ao que ele disse: salve, ó cheia de graça. Essas palavras, irmãos, elas têm um significado muito profundo, porque graça é aquela que foi agraciada pelo Pai, com uma bênção de Deus, com um presente de Deus. Irmãos, e que presente! Receber um filho de Deus, um anjo de Deus, em seu ventre. E foi justamente isso que Maria Santíssima recebeu. Por isso que o anjo disse: salve, ó cheia de graça, ou seja, merecedora de tudo isso. Então Deus, o nosso Pai, Ele não estava numa situação difícil, a ponto de encontrar qualquer uma nesta terra, e fazer esta saudação. Se Deus, o nosso Pai, procurou Maria Santíssima nesta terra, é porque ela era merecedora. Porque se não fosse o tempo e Maria Santíssima não tivesse merecido, Deus poderia esperar mais tempo até que encontrasse uma à altura daquilo que fosse necessário para receber este ente celestial. Mas Deus, o nosso Pai, encontrou nesta Santa de Deus, e foi justamente por essa razão que Ele deu a honra ao anjo Gabriel, de vir a esta terra, falar com a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele disse: o Senhor Deus é contigo. Olha o que o anjo falou para Maria Santíssima: o Senhor Deus estará contigo em todo momento da sua vida. Não importe a luta que você vai passar. Maria Santíssima, irmãos, ela ouviu todas essas palavras do anjo sem falar nada, ficou ali só ouvindo o que o anjo tinha que falar para ela. E quando ele disse: o Senhor Deus é contigo, ele já estava mostrando a Maria Santíssima que ela ia passar por uma luta muito grande, muito árdua, irmãos, nesta terra. Porque naquele tempo era muito difícil para uma pessoa ter um filho sem o casamento. E imagine uma situação dessa. A jovem que tinha um filho sem o casamento, naquela época, ela corria o risco de ser apedrejada. Os pais tinham todo o direito de abandoná-la, de expulsá-la, irmão, de dentro de casa e mandar ela viver a vida dela como ela quisesse. Então, todos esses riscos, as jovens que era acometida com essa situação, corria. Então era uma situação muito difícil, porque ela ficava vulnerável à maldade dos homens, e tudo que pudesse ser feito com aquela jovem, era autorizado pela lei. Vejam a situação. Então foi por isso que o anjo disse, né? Não temas, não fique com medo quando você for enfrentar as lutas. E esse recado de Deus, irmãos, ele é para nós também, porque a pessoa que vive nesse mundo, ele está sempre sujeito a ter lutas, e foi nosso Senhor Jesus Cristo que disse, né? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, confia, eu estou contigo. E hoje nós estamos com a Santa Avó e o nosso querido e santo irmão Aldo, e ele completou dizendo: eu venci o mundo, se vocês confiarem em mim. E hoje, pela firme confiança no ministério da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo, nós vamos vencer o mundo também. Vamos vencer.
Irmãos, e quantas lutas nós já passamos. E a gente percebe a mão poderosa do santo irmão Aldo, como ele cuida de nós, como ele nos mantém firmes nesta igreja, confiantes que um dia todas essas coisas vai passar e vamos viver eternamente com Deus. Porque, irmãos, as lutas surgem na nossa vida, não é para nos deixar perturbados, não, de forma alguma. Elas surgem na nossa vida para sermos vencedores e alcançarmos o nosso galardão no reino dos céus. Qual é o anjo santo que nós conhecemos, que vive no reino dos céus, que não enfrentou lutas nesta terra? Todos os que nós conhecemos e que nós sabemos que está no reino dos céus com Deus, é santo de grande poder, a começar pelo patriarca Abraão, profeta Moisés, santo Elias, santo Eliseu, santo Daniel, São João Batista, o próprio Jesus, os santos apóstolos, a santa avó Rosa, o santo irmão Aldo, todos tiveram lutas nesta terra. Mas uma coisa é importante nós entendermos, que as lutas, irmãos, por mais que fossem árduas, nenhuma delas deixou estes santos de Deus perturbados, a ponto de perderem a fé, perderem o ânimo e naturalmente desistir, irmãos, de caminhar com Jesus. E hoje desistirem de caminhar com a Santa Avó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo. Por que isto acontece? Exatamente porque aprenderam a lição com esta santa de Deus. Conhece a história de uma jovem, que Deus, o nosso Pai, entre todas as jovens, nomeou para ser a mãe do Filho de Deus e naturalmente vencer as lutas de cada dia. E é assim, quando as lutas surgem, o que nós lembramos? Mas essa luta não veio só para mim, ela veio para muita gente de Deus que hoje estão nos céus e que não lembra mais das lutas que passaram nesta terra, porque é assim. Até isso a Santa Avó nos ensinou, que no reino dos céus, quando a gente chega lá, a gente não lembra de nada que foi ruim aqui nessa terra, só lembra de coisa boa. Olha aí como é o reino dos céus. É desse jeito. Então as lutas não devem surgir na nossa vida para nos deixar perturbados, abatidos e perdermos, irmãos, a maior riqueza que nós temos, que é esta igreja, que é este santo caminho. Porque Maria Santíssima, ela não desanimou, ela não ficou perturbada, de maneira que quando o anjo disse, o Senhor Deus está contigo, quando ela estava passando por aquelas lutas, muitas vezes, quem sabe a sociedade querendo apedrejar, ela lembrava dessa palavra do anjo, o Senhor está contigo, não fique com medo de nada, não temas, foi o que o anjo falou, não temas, porque Deus vai estar contigo em todo momento da tua vida, de maneira que por mais que as pessoas queiram fazer o mal com você, por ter este filho, sem a colaboração do homem, Deus vai estar do teu lado e vai impedir qualquer coisa, vai impedir tudo nesta terra, e foi assim mesmo, irmãos. Deus impediu de tudo, qualquer coisa que pudesse vir a Maria Santíssima. Vinha na cabeça dela, muitas vezes, o pensamento de ficar aborrecida, chateada, triste com aquela situação, mas ela entendia, não precisa ser assim. Eu tenho uma nação que vai me considerar bem-aventurada. E o que é bem-aventurada? Considerar como uma santa de Deus. E olha a geração de Maria Santíssima aqui, isso aqui é só uma parte, é só um pouco, porque se a gente for analisar a igreja toda, são muitas pessoas, muitos milhares, que é considerado a geração de Maria Santíssima, e cumpre aquilo que ela falou, de hoje em diante, muitos me considerarão bem-aventurada, ou seja, uma santa de Deus. E hoje, nós cumprimos com carinho, com amor, essa palavra de nossa Virgem Mãe Maria Santíssima. Mas aí, o anjo ainda diz assim, pois já achaste graça diante de Deus, ou seja, Deus, o nosso Pai, sondou os atos de Maria Santíssima, irmãos. É por isso que o anjo disse assim,
pois achaste graça, Deus já achaste graça diante, não, pois achaste graça diante de Deus, ou seja, Deus, o nosso Pai, sondou os atos de Maria Santíssima e não encontrou defeito. Olha o valor da santificação. Isso aqui, irmãos, vem para nós também, homens, mulheres. Quando Deus acha graça em nós, admira dos nossos atos, dos nossos gestos, quando Ele vê a gente lutar por coisas que parece ser intransponível, e a gente passa por cima de tudo aquilo, mas o coração está ligado a Deus, como Maria Santíssima fez. Quando tudo isso acontece na nossa vida, e meu caminho é esse, minha base é aqui, e nada vai me tirar desta igreja. É quando nós lembramos da palavra da Santa Avó, né? Que foi a mesma coisa que o anjo disse aqui a Maria Santíssima. O anjo naquela época contou só uma jovem, e a Santa Avó, ela falou com nós todos, ao que ela disse: meus filhos, aconteça o que acontecer, não saiam desta igreja, fiquem aqui. Foi a mesma palavra do anjo, não muda nada, só mudou a forma de falar, né? Só mudou a forma de falar. Foi o que disse, pois achaste graça diante de Deus, né? Então aqui a Santa Avó Rosa do mesmo jeito também falou: meus filhos, aconteça o que acontecer, na sua vida, na igreja, não saia daqui, porque você não vai se arrepender. Quando chegar no final da sua vida, você vai entender que valeu a pena estar nesse santo caminho. Por quê? Porque Jesus está aqui. Olha que coisa linda. Tudo isso ela falou por isso, porque Jesus está aqui conosco. E o povo de Deus, irmãos, por estarem num terreno inimigo, sempre lutou assim. Não foi diferente. Não somos os únicos a participar de momentos difíceis na nossa vida. Porque eu sei que se não todos, mas a maioria, cada um tem a sua história para contar. Mas o mais importante é saber, eu venci o mundo, assim como Jesus venceu. Eu venci o mundo, assim como Maria Santíssima venceu. E nessa situação, depois vem a alegria, vem a felicidade. Aí o anjo diz aqui a Maria Santíssima também: eis que conceberás e dará à luz um filho. Aí ela foi responder: como que isso vai acontecer, se eu não conheço o homem? Ela ficou sem saber por que aquilo iria acontecer. Então foi uma pergunta que Maria Santíssima fez ao anjo: como isso vai acontecer, se eu não conheço o homem, sou solteira, eu nunca tive relacionamento com homem nenhum, e como é que vai acontecer? Ela perguntou ao anjo. Aí ele disse: virá sobre ti as virtudes do Espírito, e o poder de Deus te cobrirá, e o santo que irá nascer será chamado Filho de Deus. Muito embora nós dizemos que Jesus era filho biológico de São José, mas na verdade era filho de Deus, porque quem gerou Jesus foi o Pai, com suas virtudes que gerou Jesus. Então Deus foi o Pai biológico também de Jesus, o Pai espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Maria Santíssima prontamente respondeu: irmãos, imaginem Deus, o nosso Pai, ouvindo essa palavra de Maria Santíssima, a felicidade de Deus, ouvir Maria Santíssima responder ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Maria Santíssima já estava assumindo um compromisso com Deus. Eu vou fazer tudo o que for necessário para não desagradar ao meu Pai. E a felicidade de Deus foi imensa, irmãos, naquele momento, quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas o que eu quero dizer aqui aos irmãos, e principalmente às irmãs que estão esperando seus filhinhos, e aquela que tem filho pequeno, né, criança, que está sob os seus cuidados, que o que Maria Santíssima respondeu ao anjo, irmãos, é o que Deus gostaria de ouvir de todas as mulheres que estão esperando seus filhinhos, e que estão sob o seu comando, as criancinhas, né? Porque de uma certa forma também é filho de Deus.
E assim como Maria Santíssima cuidou de Jesus com muito sacrifício, e olha que não foi fácil. Quantas vezes Maria Santíssima tinha que sair de madrugada para ir para outro local, porque aqueles reis estavam querendo matar a criança. E o anjo imediatamente vai, foge para tal lugar, vai, foge para tal lugar. Ela nunca teve preguiça de fazer isso. Tudo por amor a Jesus, irmãos, e por amor a todos nós. Porque se Maria Santíssima tivesse falado, eu não vou sair essa hora, acordar para ir embora para outro lugar, vou ficar por aqui. Ia por água abaixo, irmãos, a nossa felicidade. Ia por água abaixo a nossa comunhão com Deus. Mas ela nunca foi ingrata com o Pai. Ela sempre foi muito fiel. Essa palavra que ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, ela cumpriu rigorosamente. Porque todas as vezes que o anjo se manifestava para pedir para ela sair de um lado para o outro, porque o menino estava correndo perigo, ela assim o fazia. E fazia com alegria, não era chorando. Então é por isso que eu digo às mães que estão esperando seus filhinhos e aquelas que têm suas criancinhas pequenininhas, que só sabe pedir as coisas chorando, né? Não sabe falar, mas só pede chorando. Então, que estas também, da mesma forma, dê essa resposta a Deus sempre. Aqui está a serva do Senhor. Aqui está a tua filha, ó Pai. A tua filha, vó. A tua filha, Santo Irmão Aldo. E em mim se cumpra conforme a tua vontade. Qual é a vontade do Santo Irmão Aldo? Que cuide de seus filhinhos com amor. Que ensine eles a ter esta mesma fé que nós temos. Para que eles mais tarde sejam um corista, cante no coro, dê um bom exemplo. É evidente que depois de maior, todos têm o direito de escolher o que quer e o que bem entende, nós não podemos fazer nada, né? Porque a vida é um livre-arbítrio, e Deus, o nosso Pai, Ele sempre respeitou esse livre-arbítrio na vida das pessoas, e como filhos de Deus, nós também temos que respeitar. Se é isso que Ele quer ou ela quer, amém, paciência, a minha parte eu fiz. É assim, mas não segui o meu exemplo. Segui o exemplo de outro, não foi eu que dei esse mau exemplo, porque o Filho de Deus, ele precisa dar sempre bom exemplo, para que aquela criança, amanhã, mais tarde, ela não diga, não, mas eu fiz isso porque minha mãe me ensinou isso, eu fiz assim porque meu pai me ensinou assim, o que eu aprendi com a minha mãe e com meu pai foi isso no sentido de maldade, mas quando a criança, ela cresce, fica na igreja, eu estou aqui, porque foi esse o exemplo que meus pais me deu. Imaginem que coisa maravilhosa, que coisa boa. E é justamente isso que Deus, o nosso Pai, espera de todas as famílias. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe a todos os irmãos. Amanhã nós vamos dar continuidade a esta mensagem, agora já falando do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo amanhã. Hoje nós viemos até aqui, e amanhã nós damos continuidade, porque a mensagem ela é muito longa, irmãos. Mensagem muito bonita, ela é muito longa, mas a gente vai refletir sobre ela, porque nós ainda temos mais um hino para ser cantado pelo coral. E aqui um aviso. Para o dia 24 de dezembro, festa de Natal, teremos as frutas, portanto, contamos com a ajuda, disposição, compreensão e colaboração de toda a congregação para esse fim. Estipulamos o mesmo valor do ano passado, R$20 por pessoa, e fica a critério de cada um que puder e quiser dar mais. Então, se puder dar um pouquinho mais, eles ficam felizes do mesmo jeito, tá, irmãos? Vamos ouvir então, pelo coral, o hino Longa Jornada, de número 137, pelo coro.
E toda a cidade dormia, pois ninguém imaginava que naquela noite Deus enviaria o seu Santo Filho amado, que de uma virgem e a hora chegou, Muito bem, irmãos, chegamos, portanto, ao final de nossa reunião, e aqui, em nome do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó, quero agradecer o comparecimento de todos, e o trabalho realizado pelos nossos irmãos coralistas, os nossos regentes, músicos, enfim, todos aqueles que abrilhantaram esta santa reunião. Agradecer os nossos irmãos, colaboradores, diáconos, diaconisa, e o meu colega pastor também, que está aí, prestigiando o nosso trabalho e nos dando um apoio muito importante. Que a Santa Avó
e o santo irmão Aldo abençoe a todos. Vamos finalizar a nossa reunião, irmãos, fazendo a nossa oração. Peço por gentileza que fiquem em pé e curvem suas cabeças. Oremos. Santa e querida Avó Rosa, nosso poderoso Espírito Consolador da promessa de Jesus. É grande a nossa alegria, a nossa felicidade em saber que fazemos parte de uma igreja verdadeira, uma igreja que foi formada nesta terra por nosso Senhor Jesus, e Ele te usou para nos dirigir nesta terra, te levando ao reino dos céus para conhecer os mistérios de Deus e aqui trazer as novidades, o que nos traz lenitivo para que possamos firmar este santo caminho fazendo parte de nossa vida. Porque aqui é o reino do nosso Pai na terra, formado por homens, mulheres, jovens, que sabem nesta terra defender a honra e a integridade do reino dos céus. E nós estamos aqui reunidos, muito felizes, porque aqui nós relembramos coisas maravilhosas, porque a Santa Avó nos ensinou assim. Por isso recebe nossa sincera gratidão. Gratidão também rendida ao nosso querido e santo irmão Aldo, que também da mesma forma nos ensinou, com muito carinho, com muito amor, como servir o nosso Pai nesta terra. E nós somos muito gratos e reconhecemos que, muito embora Deus, o nosso Pai, tenha tirado a vida física do santo irmão Aldo, nos devolveu como anjo, como santo, como profeta, para continuar nos ajudando em tudo que se faça necessário. E nós temos sentido muito isto, a presença do nosso querido e santo irmão Aldo, pela sua sabedoria, pelo seu grande amor. Por isso, querido irmão Aldo, o senhor também da mesma forma, assim como a Santa Avó, receba a nossa gratidão, o nosso louvor. E agora peço por estes, cujos nomes estão representados nesta caixa de oração. Não tenho a ciência de onde eles se encontram nesta oportunidade. Apenas um dos nossos irmãos, que é desta congregação, está no leito de saúde, Santa Avó. Não irei citar o seu nome, porque não faz parte desta igreja. Mas só o fato de dizer que foi-me dado o conhecimento de que o nosso irmão está na casa de saúde, é que eu peço também que a senhora o ajude, juntamente com o nosso querido e santo irmão Aldo, porque eu sei que a senhora sabe de quem eu estou falando. E eu peço que a senhora vá até ele, faça lá uma visita, porque uma visita de um anjo, de um santo, ao seu filho é algo muito importante, de um valor extraordinário. Mas aqui também são vários nomes que se encontram aqui. E quem sabe alguns deles estão também nas casas de saúde, ou quem sabe lutando por um emprego, um concurso público. Santa Avó, a senhora conhece tudo e sabe a necessidade de cada um que está aqui registrado o seu nome. Peço que, juntamente com o santo irmão Aldo, Maria Santíssima, vá até eles e atenda aos seus pedidos. É o que eu peço e que esta igreja, estes teus filhos também desejam, porque somos teus filhos, somos uma família, eles são nossos irmãos e nós queremos o bem para todos. Agora despede a todos com a tua paz, a tua bênção, a bênção de Deus, o nosso Pai, de Jesus, Maria Santíssima, da Santa Avó e a tua própria bênção, Santo Irmão Aldo, esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. A paz do Senhor a todos, que a Santa Avó Rosa e o Primaz abençoe. Muito obrigado por tudo.